Vamos continuar a conversa aqui no Gazeta Entrevista com o Herles Rocha, vice-governador do estado do Acre. Laércio, aperta o biluto só para eu ver aqui o nome da internauta, que eu acabei esquecendo. Será que é possível, Laércio? Não tem o nome dela, não. Mas, Rocha, a ideia é o seguinte, o aparelhamento da estrutura do estado por pessoas sem capacidade técnica, né? Ela faz essa reflexão a respeito disso e o que fazer, Rocha? Muita gente falou um dos exemplos clássicos desse governo, os exemplos mais... foi o Roxinho, né? Que virou Quem é meme. Roxinho? Roxinho é um assessor do governador que assumiu uma direção de um órgão importante, né? Foi para mais de um órgão, Funtac. Funtac, agora está na Coab, Coab, é isso? né? E, graças a Deus, depois de muito tempo, o Ministério Público descobriu que para ocupar cargos de direção, a pessoa tem que ter notório saber ou tem que ter nível superior. Mas não é só ele, tem muita gente nesse governo que não tem as qualificações que a lei exige, né? Que é o notável saber ou então o nível superior. Fora isso, o governo do estado, melhor dizendo, falando de governo, contratou consultorias, muitas consultorias. O fato é que nem as consultorias, nem o quadro técnico, que não tem nada de técnico no estado, avançou e nós deixamos de executar muita coisa. A gente estava conversando agora há pouco sobre a gestão da Frente Popular, as diferenças, né? Eu até disse que o atual governo é uma cópia mal feita da Frente Popular. Por quê? Porque a cada 2 anos a Frente Popular, mesmo que não entregasse, mesmo que tivesse muitas obras inacabadas, como de fato tem ainda, né? A cada 2 anos a Frente Popular apresentava um pacote de obras. Nós estamos entrando no 4º ano de governo e não tem nada. Não tem nada. Eu te pedi para citar 5, você não conseguiu. Não conseguimos. Não tem como fazer. Se for fazer a reforma, a conclusão do INTO, a conclusão do Hospital de Cruzeiro do Sul, conclusão. Eu digo, é uma obra que iniciou e concluiu nesse governo. Nós não temos. Tem aqui uma pergunta. Então, assim, só para responder. Então, eu acho que a gestão, é importante você ter o apoio político de quem está nesse meio político. Mas, mais que isso, você tem que entregar para a sociedade resultados. E aí você precisa de quadros técnicos. E o governo, infelizmente, optou por contemplar questões políticas, né, e esqueceu os quadros técnicos. Esqueceu as promessas de campanha. Aliás, a Covid fez o governador esquecer muita coisa. Dizem que a Covid salvou o governo de Gladys. Você acompanha esse raciocínio? Acho que a mídia paga salvou o governo. Salvou não, a mídia paga esconde muita coisa, mascara muita coisa. Por quê? Porque o governador prometeu comprar 1 milhão de doses de vacina para o Acre. 600 mil também. Não, foi 1 milhão primeiro. A primeira promessa foi 1 milhão, depois 700 mil. A Sputnik, não é? A Sputnik V. E depois 700 mil, não foi 600, foram 700 mil doses, né, para atender a população em uma vacina. Isso não chegou. O que nós tivemos foi a conclusão do Hospital de Cruzeiro do Sul, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Ele está entregando agora um de Márcio Lima? Também. Reforma. E a conclusão do INTO, que já estava bem adiantada aqui, mas que o INTO foi entregue para uma outra empresa, e você sabe a quantidade de reclamações que nós tivemos no INTO. Rocha, o Igor Ramon está te perguntando o seguinte, mesmo você mesmo disse que o atual governo é um dos mais corruptos da história do Acre. Em se comprovando, você espera que Gladson Cameli seja preso? O Igor Ramon está perguntando isso. Eu aproveito aqui a deixa do Igor Ramon para dizer o seguinte, você no seu vídeo que gravou recentemente, você toca num aspecto que nós já tínhamos discutido isso aqui na redação da TV Gazeta, que foi o possível descumprimento de uma ordem judicial por parte do governador Gladson Cameli nessa última viagem que ele fez para Miami, e se encontrando com familiares, pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Ele descumpriu uma ordem judicial da ministra do Superior Tribunal de Justiça. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, assim, interessante ver a postura do governador. Nós estamos enfrentando uma das maiores cheias dos últimos tempos, pelo menos municípios como Jordão ficaram quase que completamente debaixo d'água. E o governador resolveu, nesse período, tirar férias. Porque foi isso que aconteceu. E aí, uma reunião de família, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo. Ele não foi falar de segurança pública? Falou uma parceria com o FBI? Para quem tem um mínimo de inteligência, sabe, e ele falou que uma parceria para a atuação do FBI no Acre. Isso é... Combater crimes transfronteiriços. É brincar com a inteligência do acreano. Você não tem possibilidade de um órgão policial americano, a Polícia Federal Americana, atuar dentro do Brasil. Isso não existe. Isso não existe. Isso é vedado. Como é que você vai permitir que a pessoa, o Acre, o governador autoriza o FBI a vir prender pessoas aqui? Não existe isso. E aí falou mais, né?
numa crise de Cibar Machado, ele disse que tinha uma célula da Al-Qaeda aqui. Isso é grave, é muito grave. É brincar com a inteligência das pessoas. Então, assim, o que se ventilou pela imprensa, pela mídia, pelo menos alguns veículos, foi que ele teria ido para Miami para uma reunião de família, para confraternizar no período do carnaval. Inclusive saiu sem avisar nada a ninguém. Foi para Brasília e depois vazou um extrato das diárias de um dos seguranças. Você não teria que ter sido avisado? Você teria que assumir o governo? Como Teria, mas nunca me avisaram das ausências do governador. Mas tranquilo. Então, assim, e se isso de fato aconteceu, é descumprimento de uma determinação da ministra, porque o que ela disse na decisão dela? Que os os indiciados, aliás, eles estavam impedidos de comunicar entre si, com a única exceção, que é o governador, que é indiciado, e a sua esposa, que também é indiciada. Esses dois podem comunicar. Não tem como uma decisão judicial afastar um esposo da esposa. Mas o restante dos indiciados estão proibidos de se comunicar. Então é absurdo isso. E com relação ao início da pergunta, eu acho que não é torcer para que ninguém seja preso. Não é isso. Mas é torcer para que a justiça cumpra o seu papel. Em havendo provas, os indícios são muito fortes, são muito contundentes, não dá para comparar com o G7. Paciência, quem conhece o processo sabe que são muito diferentes. Então, assim, em olhando, em observando, em atentando para os indícios, eu não ficaria surpreso se houvesse um afastamento ou até mesmo a prisão do governador e de outras pessoas que estão no entorno, que são investigadas. Alguns hoje no primeiro grau, porque o processo foi desmembrado, e o governador está no STJ. Você acredita, você que conhece o inquérito, você que conhece as investigações, que leu todo o inquérito, o que pesa mais? A omissão ou a corrupção mesmo? Ele prevaricou mais ou ele corrompeu mais? Não, veja, o que o inquérito aponta, que traz claramente, são movimentações de recursos, movimentações financeiras aí atípicas, são situações de compra, de aquisição de medicamentos, situação de aquisições de veículos que são envoltas em questionamentos que dão a entender, pelo menos o que eu li no inquérito, eu li todo o inquérito, pelo menos aquilo que foi divulgado, vazou esse inquérito, que dão a entender que houve de fato casos de corrupção e que envolvem a pessoa do governador. Mas isso quem vai concluir é a ministra na decisão final dela. Mas até lá os indícios são muito fortes. Você diria que essa ministra hoje tem a condução da eleição no Acre? No martelo dela, não? Não, eu acho que o eleitor acreano, veja só, aí nós estamos tentando atribuir ao governador um favoritismo que eu entendo que ele já não tem. O governador beirou nas pesquisas aí 80 e alguma coisa por cento. Hoje o Real Time Big Data aponta 44%. 44%. Então quem estava acima de 80, um pouco acima de 80 e hoje está com 40, está em franca decadência, está em franca queda. E ao contrário disso, aliás, e colaborando com isso, nós estamos começando a ter as cobranças das promessas que foram prometidas para policiais militares. Aí vem a titulação, vem a isonomia, policiais civis que também têm as suas pautas e que nós nos comprometemos. Tem a saúde é um dos casos mais graves do nosso estado. Os nossos profissionais da saúde trabalham muito e tem quase nada de retorno. Se não for o plantão extra, o profissional da saúde hoje passa fome. E educação. Então o servidor público ele tem um peso muito importante em qualquer eleição e eu acho que esses profissionais hoje começaram a acordar para que o governo não cumpriu, nem vai cumprir as promessas que fez de campanha e pior, aquela coisa da valorização. Acho que, infelizmente, nós temos um governo que trata o servidor com descaso. Fica transferindo para o Tribunal de Contas a responsabilidade, lei de responsabilidade fiscal. Não, aí vê mais um indício da falta de capacidade técnica do governo. Quando o governo, que deveria ter uma equipe técnica, e na equipe técnica deveria saber os seus limites, toda hora o governo está consultando o Tribunal de Contas. Por quê? Porque, infelizmente, não tem uma equipe técnica competente para saber se pode ou não pode, se é possível isso ou aquilo. E aí quem dá a palavra final é o TCE. É o Ronald Polanco, lá no Tribunal de Contas. Meu amigo conselheiro Ronald Polanco não é o governador. Que ironia, hein? O Ronald Polanco. Meu amigo Ronald Polanco, que eu tenho um grande carinho, muito respeito, e os nossos conselheiros, não foram eleitos para ser governador do estado. Quem foi eleito foi Gladys Cameli e Rocha. Infelizmente o Rocha
né, de alguma forma. Olha o que foi Eliette afastado. está te perguntando aqui. Pergunte ao Rocha, porque só agora ele viu tanta coisa errada e fala tão mal. Não será porque não pôde mandar, junto com a irmã dele, em tudo o que queria? Eliette do Castelo Branco. Eliette, é uma tentativa do governo de colocar essa situação, dizendo que eu comecei a denunciar depois que eu perdi os cargos. Não. Veja, o motivo da perda dos cargos foi justamente as denúncias, né? E a primeira denúncia ela aconteceu no final de 2019. Nós não estávamos nem com um ano de governo, né? Então, assim, isso aconteceu e foi uma sequência. Hoje, beiram 3 dezenas de denúncias que eu fiz formais. Não foi nada pelas costas, avisei o governador, a grande maioria, não todas, mas a grande maioria, pelo menos de um tempo para cá, eu não tenho mais comunicado ao governador, né? Mas no início, todas as denúncias Você fala que eu fiz, com ele, Rocha? não tenho problema pessoal com Não, ele. mas você fala assim no dia a dia? Não tenho problema, não tenho problema, não tenho problema pessoal. Meu problema é discordância dos rumos que o nosso Estado... Então, assim, a primeira denúncia foi em 2019, já tem pessoas que foram presas, tem alguns com tornozeleira eletrônica, tem alguns que estão devolvendo dinheiro, né, por conta de denúncias que eu fiz. Agora, não abriria mão disso, porque eu acho que o que importa é eu estar com minha consciência tranquila e saber que eu fiz o que era correto. Eu estou insistindo nesse raciocínio porque é uma dúvida recorrente. Você vai ficar rouco de tanto responder isso. Espero que você compreenda o aperreio do eleitor. O Maurício, do Bela Vista, está perguntando, você nunca soube dessas tais empresas de Manaus que dizem que são da família do governador antes de você aceitar serviço dele? Isso aqui é uma abordagem interessante porque o pai do governador é uma das maiores fortunas do Norte, um homem ligado ao setor de obras, ao setor elétrico agora. Então, essa relação de Gladson Cameli, quando ele se apresentou como grande nome, com possibilidade de derrotar a Frente Popular, você já não previa isso, Rocha? Não, veja só. Você não previa a República de Manaus aqui? Não, veja só. Primeiro, não são as empresas do pai do governador que trabalham no Acre. Não, tudo bem. São dos primos, de outros. E as empresas de Manaus vieram aqui aos tubos, né? Mas você vai recordar, numa entrevista do Gladson, lá acho que não salvo engano, no AC 24 Horas, quando ele textualmente disse o seguinte, as empresas do meu pai não irão trabalhar no Acre. E de fato ele cumpriu isso. Né? É essa a grande preocupação. Agora, mas favoreceu dos amigos, aí não. Então, assim, nós não sabíamos que isso ia acontecer. Infelizmente, isso prejudica a economia do nosso estado, porque leva o dinheiro do Acre, que é pouco, para o Amazonas. É como se o Acre pudesse sustentar o Amazonas, e não pode. De novo, né? O Amazonas é um estado rico, que tem uma zona franca, que tem indústria, que tem tudo, e o nosso Acre tenta sobreviver, né? Pode responder, João. Então, acho que se nós soubéssemos aí, mas o Gladson declarou nessa entrevista, até se você quiser, eu posso depois... Manda para mim, por gentileza. Olá, Major. Primeiro de tudo, parabéns por não ceder ao sistema e tentar libertar o Acre desse ciclo vicioso de corrupção que o nosso Estado atravessou durante todos esses anos. Se a Mara Rocha não sair a governo, qual será sua opção de novo? Boa, Caio Campos, olha, isso aqui é lá no projeto de assentamento Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Um prazer receber essa audiência, viu, Terra Caio? Maravilhosa. Muito bacana. O Rocha, eu aproveito aqui a carona do Caio e pergunto o seguinte, eu li recentemente que o Mara Rocha iria sair ao Senado. A nossa pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta não coloca a Mara como uma das possibilidades ao Senado. Você defende Mara Rocha para o Senado? Não, veja só, eu sou muito franco e honesto no que eu faço. Eu não gosto de rodeios e enganação. Primeiro, assim, combater a corrupção acho que é a obrigação de todos, independente de ser vice-governador ou não. É de todos. Com relação a opções para governo, acho que nós temos que tentar construir uma opção que atenda esse anseio do Acre de desenvolver, de investir em infraestrutura, de ser atrativo para o investimento. Né? E acredito que hoje a opção, eu penso que a Mara seria um excelente nome para compor uma terceira via. Né? Mas é interessante também juntar essas pessoas que não vão caminhar com o governo e não vão caminhar com a Frente Popular ou com o PT. Acho que a Mara, e não foi decidido, hoje há muita especulação, né? A Mara é candidata a Senado. Não, nós estamos pensando, e se depender de mim, a Mara será futura governadora desse estado. Em se tratando de Mara Rocha, em se tratando de Partido Liberal, eu vou citar o nome de uma pessoa e quero que você fale uma palavra que possa sintetizar. Pode ser? Pode. Márcio Bittar. É difícil sintetizar numa palavra, né? Mas o Márcio, ele tenta, de uma forma sagaz, tentar empurrar uma candidatura da esposa e tentar manter os negócios que ele tem com o governo
através dessa aquisição de partidos. Partido de todo o espectro ideológico, de esquerda, de direita, e aí dentro de um discurso de direita não cola. Não cola. É Bolsonaro, mas não assinou a CPI do Lava Toga. Pois, Então não cola, é difícil. liberalismo bom é para os outros, né? Pois é. Rocha, nosso tempo acabou, eu queria agradecer a tua participação aqui. Eu que agradeço, de novo agradecer as pessoas que oraram pela gente, no estado inteiro, de todas as cores partidárias, de todas as ideologias que oraram, que rezaram, que intercederam pela gente, e assim, dizer que nós estamos nos recuperando, né? E bom, E se der, vamos, se não der também, Deus sabe o que faz. muito obrigado,